É hora de andar no poder do sangue completamente. É hora de andar no poder do sangue completamente. Isso significa que todas as coisas pelas quais o sangue já pagou, eu tenho o direito de andar no poder dessas coisas e na manifestação dessas coisas. Não importa que mais ninguém esteja falando, como a situação pareça, as coisas espirituais precisam permanecer conectadas com a fé, porque se você deixar, Satanás te conecta com suas emoções, depois te conecta com os fatos, com os relatórios ruins, depois ele te conecta com medo. Mas se você permanecer conectado com a fé, eu confio em Deus, eu estou crendo em Deus. Eu quero que o Espírito Santo essa noite me ajude a produzir em você, ouça esse termo, fé de sangue, fé no sangue, fé no que já foi pago. Amém. Você pode se sentar. Efésios capítulo 2. Preste bastante atenção, porque nós, novamente, eu preciso falar, precisamos ir além de um alcance de escola dominical e começar a crescer e desenvolver na esfera do Espírito como nunca antes. Ok? Você é um cristão, você consegue fazer isso. Todas as coisas que eu estou ensinando agora são baseadas em Efésios 4, de 11 a 16, fazendo com que a igreja entre na esfera do amadurecimento para que cada pessoa saiba como se defender espiritualmente. Não apenas sendo membro de igreja, não apenas um frequentador de igreja, mas quando você precisar operar na palavra, você vai saber como operar na palavra, você vai saber como operar no espírito. Basicamente, vamos falar hoje sobre operar no sangue essa noite, como operar no sangue. A imaturidade faz com que você não entenda o quão poderoso o pleiteio do sangue é. O sangue de Jesus. Então, em Efésios, capítulo 2, versículo 20, é uma mensagem muito poderosa, porque o que aconteceu com a igreja? A igreja tem tentado fazer o trabalho de 5 dons ministeriais com apenas 3 dons ministeriais e deixaram os 2 principais de lado, incluindo o meu próprio. Eu creio que ao longo dos anos, por eu estar próximo ao meu pai espiritual profeta, eu tive momentos proféticos na minha vida, mas eu quero trazer essa igreja aqui para essa visão que nós temos de 3 dobras, que é transformando as vidas das pessoas com a palavra de Deus, equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo, a casa dos vencedores da aliança. Mas isso precisa acontecer na sua vida primeiro. Ele diz em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Você vê isso? Tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, o apóstolo e o profeta, eles sempre tiveram um lugar grande no treinamento do corpo de Cristo para operar no mundo espiritual corretamente. E por terem sido deixados de lado, muito do governo foi deixado de lado na esfera do Espírito. Muito do governo, muito do entendimento de quão poderoso você é de verdade. Isso foi deixado de lado, porque você sentou debaixo de nós pastores e foi nutrido, mas não foi construído para o seu nível máximo de capacidade. Outro versículo que vamos olhar é... Mas vamos continuar aqui no 21 e 22, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntamente para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Mas se você não estiver maduro o suficiente, você não vai conseguir operar tão poderosamente que Deus, da forma que Deus quer que você opere. Você entende isso? Então tem um outro versículo aqui em Efésios 3, capítulo 3. Efésios 3. E nós vamos ver o versículo 5. O apóstolo estava tentando falar para a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso se tornou uma igreja forte, porque o apóstolo os treinou. Ele diz... o qual, Efésios 3:5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Agora, vê o que ele fala agora, como agora tem sido revelado, preste atenção, revelado. Essa palavra tem uma importância muito grande na vida de um crente. A palavra revelado. Veja, a Bíblia é um livro revelado. E Deus, Ele é tão gracioso e tão vasto que ele precisa ser revelado. Você não consegue conhecer Deus cientificamente.
Você entende o que eu estou falando? Deus não é acadêmico. Veja, você precisa entrar na esfera do Espírito. Quando você aprende isso, você consegue mudar a sua vida para dentro da esfera do Espírito. E não importa o que surja nesse mundo, você sabe que nada pode te segurar lá embaixo. Então, a palavra que eu quero que você preste muito atenção é a palavra que o Espírito Santo está enfatizando para mim agora. A vida do crente, ela está constantemente sendo revelada, uma vida revelada, ok? Então, quando você está numa jornada, quando você está numa viagem no seu carro indo para algum lugar, às vezes você vai parar numa estrada ruim. Você apenas precisa continuar dirigindo e eventualmente você vai achar o seu caminho certo. Veja, Deus, quando você está lidando com alguma coisa, Deus vai revelar a você como lidar com aquela situação. Então, o que eu quero é que você segure firme essa noite, o Espírito Santo está mexendo dentro de mim para te falar isso. Você precisará viver uma vida revelada. Se você não viver uma vida revelada, você nunca vai viver uma vida de reverência. Você nunca vai reverenciar a Deus, porque você não vai ter a inspiração suficiente de saber quão grande Ele é. Então ele diz aqui, revelado por quem? Revelado a quem? Aos apóstolos e profetas, não para a igreja toda. Por quem? Revelado pelo Espírito Santo, certo? Agora, por que ele nos falaria no outro versículo que a igreja construída em cima dos apóstolos e profetas? Os apóstolos e profetas não te salvaram, mas eles foram enviados por Deus com uma unção especial para te ensinar além de um cristão normal, mediano. Agora, eu sei que muitas coisas vocês conseguem aguentar. Eu sei que muitas coisas... Eu lido com os meus membros, eles me ligam, eu estou lidando com isso. Em situações de morte e vida, eu falo para eles o que fazer, eles desligam e voltam para casa depois. Não tem bebês chorões aqui. Às vezes eu profetizo para uma das pessoas no telefone, falo assim, diz o Senhor, eles vão lá. Às vezes eu vou visitar, às vezes eu não vou. Você me acompanha? Agora... baseado nesses dois versículos, agora você vê Efésios 4:11. Se nós deixarmos de lado parte do plano de Deus, nós nunca chegaremos na posição que Deus quer que estejamos. Ele é construído em cima dos apóstolos e profetas, certo? Construído e depois ele revelou. Agora eu quero falar sobre essas duas coisas. Ele fala sobre o apóstolo e o profeta, ele construiu sobre eles e depois ele vem e diz que ele revelou as coisas a eles, certo? Agora, como eu posso falar isso? Isso é apenas a ordem divina. Isso não significa que um apóstolo e profeta são mais importantes do que você, mas é apenas você chegar no emprego, o seu chefe é a pessoa que você tem que reportar. E, responder, o diretor na escola, o dono do negócio, as pessoas que são os donos do negócio, você não pode chegar lá naquela empresa e fazer o que você quer, você tem que falar com eles. Então, apóstolo e profeta são pessoas que Deus estabeleceu para nos trazer para uma dimensão mais profunda do Espírito, mais acima do que apenas frequentar a igreja. Você precisa saber, você precisa ter a revelação de como se defender. No Espírito. Essa noite vamos falar no sangue, vamos lidar com o sangue essa noite. Nós vamos falar, eu vou te levar, anote isso aí. Eu tentei falar de mais 6 ou 7 formas diferentes esse título de hoje. O poder apostólico e profético de pleitear o sangue. Agora, tem um outro versículo que eu preciso te mostrar. A última parte de Hebreus 5 nos fala que você não tem como dar alimento forte para pessoas que ainda estão mamando a mamadeira. E ele fala sobre coisas elementares do Espírito. Ele não fala de coisas profundas, ele fala de coisas elementares. Ele chega no capítulo 6 de Hebreus e continua. No capítulo 4 de Gálatas, nos fala também algo a respeito disso. Veja lá, Gálatas 4, a gente vai ler, depois a gente vai mais adiante. O poder apostólico e profético de pleitear o sangue. Portanto, se um crente não foi ensinado corretamente pelos 5 dons ministeriais, lá em Efésios 4, de 11 a 16 que vemos, eles não saberão como entrar
nos seus privilégios completos, ou em seus direitos completos, ou em seu poder completo, no entendimento completo, na sabedoria completa. Eles não saberão como ir, eles sempre vão estar olhando para alguém para fazer por eles, quando na verdade eles são filhos de Deus por eles mesmos. E eu ouço a palavra contato pessoal, anote isso aí, contato pessoal, sabendo como fazer contato pessoal com Deus por você mesmo, e onde ninguém pode contactar Deus por você mais do que você, melhor do que você. Tem uma outra palavra agora, intimidade. Veja, intimidade no Espírito, não apenas um ritual religioso, uma rotina regular, mas tendo a expectativa do sobrenatural o tempo todo. Intimidade. Qual foi a outra palavra que eu falei antes de falar intimidade? Contato pessoal. Contato pessoal, isso não é poderoso? Contato pessoal, intimidade com Deus. Você precisa ter um certo nível de maturidade no Espírito para isso acontecer. Amadurecer no Espírito é importante. Veja que ele falou em Romanos 12:2 que ele deu para cada homem a medida da fé. Essa medida da fé ela pode aumentar à medida que você amadurece. Então você tem uma medida do Espírito, mas ela aumenta à medida que você amadurece. Você me acompanha? Isso não é dos sentidos. Isso não é na esfera mental. Isso não é memorizar versículos. Isso é não te pegar os versículos para tentar fazer com que Deus faça aquilo que você quer que Ele faça. Os versículos revelam para você o que Deus quer que você faça. E aí, por causa disso, Ele pode te abençoar. E você nem precisa pedir nada. Você vê a diferença? Agora aqui, em Gálatas 4, esses primeiros 7 versículos revelam a nós que você pode ser um filho e não saber, na extensão toda de todas as coisas que vêm juntamente com ser o filho, para viver nessa vida aqui, não apenas ir para o céu. Veja, o reino, o poder e a glória. Presta atenção nisso agora. O poder, o reino e a glória vivem dentro de você agora. Você quase que pode falar, seu é o reino, o poder e a glória. Porque, veja, está dentro de você, o reino está dentro de você, o poder está dentro de você, a glória está dentro de você. Essas 3 forças vivem dentro de você. Mas se você estiver imaturo, você está olhando para outra pessoa impor as mãos sobre você, alguém para orar por você 24 horas por dia. Não tem nada de errado com impor as mãos. Eu creio que às vezes o Senhor me mexe para impor as mãos sobre alguém. Mas ao mesmo tempo eu quero que você consiga impor as mãos em alguém. Porque você é ungido. Então você tem aqui esses primeiros 7 versículos. Em Gálatas 4 fala sobre a filiação. E ele diz aqui que se você não reconhecer a filiação, você será um servo para o resto dos seus dias. Agora, um servo, ele não consegue contactar o Senhor como um filho. E se você não amadurecer, se você não se permitir amadurecer nas coisas do Espírito, você vai ficar agindo como um servo. Mas sabe, um filho, sabe, eu tenho pessoas que vêm na minha casa para fazer serviços diferentes, pessoas diferentes para consertar ar-condicionado, coisas diferentes, mas eles batem na porta. O Leroy, meu filho, nem bate, ele tem a combinação do código, ele desarma o alarme. E quando eu vejo, ele tá lá bem dentro da minha casa, ei papai, leva um susto com ele lá dentro. Todos os meus filhos menores, todos eles têm a combinação do código. Veja, porque a filiação é diferente. Então, tudo isso, todo esse bater na porta você não precisa fazer quando você é filho. Vamos falar por um momento sobre meus direitos divinos. Você tem direitos divinos de contactar Deus, tudo que Deus é, tudo que Deus é, Ele é onipresente, você tem direito de estar na presença dEle, você é filho dEle, mas se você não sabe, você vai permanecer como um servo, apenas indo para a igreja, apenas indo pelas rotinas, esperando para ir para o céu, mas não deixe o céu vir para você, o céu está aqui agora, certo? Então aqui agora, vamos ler esses primeiros 7 versículos, eu preciso continuar. Apostólico e o profético. Os crentes apostólicos e proféticos os crentes apostólicos e proféticos, eles são crentes de aliança de sangue, sabendo como viver no seu direito de aliança de sangue. Eu vou treinar vocês nisso essa noite.
Agora, quando eu escrevi isso, eu digitei, quando nós estamos no entendimento do sangue, nós estamos numa emergência de entendimento de sangue no corpo de Cristo. Nós estamos numa emergência de entendimento de sangue no corpo de Cristo. O que isso significa? Significa que nós precisamos entender, porque essas culturas que estão se desenvolvendo, as pessoas estão entrando na igreja, eles estão criando novas Bíblias, eles têm suas próprias interpretações, e eles estão fazendo como se fosse uma revelação, mas se você não souber a diferença, eles te convencem de para fora daquilo que você é suposto estar. E mais do que eles estão, mais e mais deles estão vindo. Eu quero que essa igreja esteja pronta, eu quero que você esteja forte, eu quero que você esteja andando em fé, eu quero que você esteja andando no sangue, andando na sabedoria, andando no entendimento por você mesmo, sabendo como lidar com essas coisas. Porque eles vão fazer propagandas e nós não podemos deixar um grupo pequeno pegar a maioria. Não fale sobre eles. Não faça propaganda para eles. Fale sobre a mulher que é uma mulher. Nós temos muitas mulheres. Nós temos muitos homens. Ainda homens. Então por que vamos enfatizar lá o arco-íris deles? Não faça propaganda para eles. Não faça propaganda para eles. Isso não é de Deus. E Deus vai lidar com essas coisas. Anote isso. Eu sei que é e foi o sangue de Jesus que pagou por toda a minha liberdade para viver na minha posição de filiação. Eu sei que foi e é o sangue de Jesus que pagou por toda a minha liberdade de viver na minha posição de filiação. E eu não sei nada que vai te colocar na posição de filiação mais rápido do que a sua fé no sangue. Os benefícios do sangue, no plural, os benefícios do sangue estão fluindo agora. Diga, benefícios do sangue estão fluindo agora. Então, o que eu quero fazer essa noite, eu quero que você é um crente apostólico e profético, eu preciso usar esse termo para que nós possamos sair do normal, para entrarmos na plenitude dos 5 dons ministeriais, apóstolo, profeta, mestres, evangelistas e pastores. Porque todos os 5 precisam estar juntos, mas se você deixar de fora os 2 principais, sabe? Aí você vai sobreviver. Eu não quero sobreviver. Não. Essas 2 palavras não combinam. Sobrenatural e sobrevivência. Você sabe o que sobrenatural significa, né? Demonstrações do espírito de poder, certo? O sobrenatural não entende nada sobre sobrevivência. O sobrenatural, ele toma o domínio, o controle, sem pedir permissão. Porque o poder está lá. Satanás sabe que você é sobrenatural. E ele sabe, veja, as bruxarias, todos os poderes dele, ele sabe que você tem poder sobrenatural que passa por cima de todos os poderes sobrenaturais dele. Então ele tem poderes sobrenaturais malignos. Então como que você vai ficar firme e vencer ele como sendo um cristão padrão? E lá está o diabo operando no sobrenatural. Você entende o que eu estou falando? Apostólico significa governo, significa controle. Nós somos enviados aqui para baixo por Deus para tomarmos o controle de todo o sistema. As comunidades que você vive, vocês têm que estar exercendo controle com o Espírito de Deus. Por que a tempestade não entrou aqui semana passada quando falaram que ia vir? Porque alguém aqui está no controle. Alguém aqui sabe colocar o sangue ao redor de Louisiana. Alguém aqui sabe como colocar um monte de anjos aqui ao redor. Quando aquele vento veio, ele foi calado. Eu não quero que vocês estejam repetindo a maldição. Amaldiçoe a maldição. Você tem poder. O Andrew Murray falou que a expiação do sangue é o ato maior de adoração. Pleiteando o sangue através da aliança. Pleiteando o sangue através da revelação da aliança. Pleiteando o sangue através da revelação da aliança. Veja, aliança de sangue. Eu tenho uma aliança de sangue com o Deus Todo-Poderoso. E pelas pisaduras dele eu sou curado.
Agora, o seu corpo pode estar falando uma outra coisa diferente, mas você continua falando com ele. Porque você tem mais autoridade do que o seu corpo tem. Veja, eu tenho uma aliança de sangue, certo? Pleiteando o sangue através da revelação de aliança. Isso sempre produzirá resultados sobrenaturais. Pleiteando o sangue através da revelação da aliança, sempre produzirá resultados sobrenaturais. E depois eu vou começar a te dar os versículos e os pontos que o Senhor me deu. Mas ele disse para eu te falar o seguinte: é hora de andar no poder do sangue completamente. Ele está falando com você. É hora de andar no poder do sangue completamente. Isso significa que todas as coisas pelas quais o sangue pagou, eu tenho o direito de andar no poder dessas coisas e na manifestação dessas coisas. Não importa o que mais ninguém esteja falando, como as situações estejam parecendo. Veja, é por isso que as coisas espirituais precisam permanecer conectadas com a fé. Porque se você deixar, Satanás te conecta com as suas emoções. Depois ele te conecta com os fatos, com os relatórios ruins. Aí depois ele te conecta com medo. Mas se você permanecer conectado com a fé, eu confio em Deus, eu estou crendo em Deus, eu estou ficando com Deus. Porque, veja, agora você não precisa olhar para a circunstância como está aparecendo mais. Porque Satanás, ele quer te colocar no medo, mas você tem que permanecer na fé. Veja, não olha para o seu corpo. Então, estamos falando agora. Eu quero que o Espírito Santo me ajude essa noite, a vocês aqui online, para produzir em vocês, ouça esse termo, fé de sangue. Fé no sangue. Fé no que já foi pago. A Bíblia diz para se agarrar à sua confissão da fé sem titubear, porque ele é fiel que prometeu. Aquele que prometeu é fiel. Abra em Apocalipse capítulo 10. Eu amo esse versículo. Eu lembro ler esse versículo como o rapaz batista falava aleluia. Esse é um dos meus versículos favoritos. Eu não entendia tudo que ele falava na época, mas eu amava, sempre amei esse versículo. Eu entendo um pouquinho melhor agora. Em Apocalipse é o 12. Eu vou falar algo, eu quero que você anote aí para você meditar. O sangue de Jesus mantém as portas do céu abertas o tempo todo. O sangue de Jesus mantém as portas do céu abertas o tempo todo. E quando você lê o versículo, você vai ver quão dinâmico isso é, quão poderoso isso é. De que você entende isso. Você tem poder de sangue. Sim, a sua fé pode operar no poder do sangue de Jesus. A minha fé pode operar no poder do sangue de Jesus. A minha fé pode operar no poder do sangue de Jesus. Significando que todas as coisas, toda bênção, toda libertação, toda vitória que eu precise, já foi pago. Cristo me redimiu da maldição da lei. Para que a bênção, ele disse, possa vir sobre você, ou seja, porque você precisa usar a sua fé, certo? Agora note aqui, em Apocalipse,
capítulo 12, versículo 10. Na base do que eu falei, de que o sangue de Jesus mantém as portas do céu abertas o tempo todo, não importa se você for atacado, as portas do céu ainda estão abertas. Satanás quer que você pense que estão fechadas, mas ele está mentindo. Você volta para a sua fé e você vai ver, Deus está comigo. O que a Bíblia diz em Romanos 8:31? Se Deus é por mim, eu ouço a palavra, isso vai te ajudar. Vamos ler os versículos, mas eu ouço a palavra. À medida que eu estou ensinando, o Senhor está falando para mim. Essa noite o Senhor quer que você entenda suas credenciais de sangue. Sim, sabe quando você tenta ir a algum lugar, eles querem pedir sua identidade, ou você mostra sua carteira de motorista, sabe? Mas você tem que informar Satanás se você tem credenciais de sangue. Eu tenho o direito de tudo que Deus disse que é meu. E você não vai me bloquear, você não vai me parar. Ok? Agora note aqui, no versículo 10. E eu ouvi uma voz alta, não foi um sussurro, foi dizendo no céu, onde ele está no céu, dizendo, agora chegou a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus. 4 coisas, e o poder de seu Cristo, porque o acusador dos irmãos foi lançado fora, que acusava eles dia e noite diante de Deus. Veja no versículo 11, vamos ler juntos. Vamos lá. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seus testemunhos, e não amaram suas próprias vidas até o ponto de morte. Como que eles o venceram? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seus testemunhos. Pelo sangue. Então você está me dizendo, você disse para Satanás, eu venço você através do sangue, eu venço isso através do sangue, no nome de Jesus. Você precisa fazer isso pela fé, você vê? Você me acompanha? Veja, nós não podemos deixar as emoções serem nossa balança. Porque senão seremos açoitados todas as vezes. Todo mundo tem emoções estranhas às vezes. Não, é melhor não usar essa palavra estranhas. Risca aí, risca. Todo mundo tem emoções às vezes. Também não devia usar essa palavra também. Então você tem o sangue de Jesus, você anotou que o sangue de Jesus mantém as portas do céu abertas o tempo todo. Abra em Êxodo 12, versículo 7. Sempre aplique o sangue sobre sua vida, na sua família e na sua igreja. Sempre aplique. Eu faço isso todos os dias. Sobre minha família, sobre vocês, eu aplico o sangue. Sempre aplique o sangue sobre a sua vida, sua família e sua igreja. Vamos para Êxodo 12, 5. E eles pegarão o sangue, passarão nos 2 lados da porta, nas ombreiras e na verga da porta e nas casas em que o comerem. Vá para o versículo 12 agora. Êxodo 12, 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízos. Deuses também, farei juízos. Eu sou o Senhor. Vá para o próximo versículo. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue... Agora eu quero que cada um de vocês aqui essa noite, quando forem para casa, eu quero que vocês apliquem o sangue onde vocês moram e falem, no nome de Jesus eu aplico o sangue nesse lugar. Essa casa está cercada por sangue e o inimigo não pode nem parar ali. Ele disse, será um sinal na sua casa quando eu ver o sangue. Passarei por cima de vocês, e não haverá entre vocês nenhuma praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu ando pela minha casa e falo, o sangue está nessa casa. Eu ando pelo meu jardim às vezes.
Eu sou usado o suficiente. Eu pego minha mãe e falo, estou passando spray aqui de sangue na minha casa. Você faz o que você quiser, mas está funcionando. Aleluia! Então eu quero que cada um de vocês agora pegue isso, pegue isso. Sempre aplique o sangue sobre sua vida, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seus netos. Não importa se eles estão fazendo coisas erradas. Mantenha o sangue aplicado. Não desista deles. Mas você sabe o que essas crianças passam nesses dias de hoje? Quando eu era um rapaz, quando eu era criança, se você agisse estranho, a gente açoitava seu traseiro, dava um pulo e falava, seja um homem, dava um tapa. Agora é diferente, eles seguram sua mão. Agora, oh Senhor. Alguns grandes ministérios vão afundar, não apenas um ou dois, mas eu penso que esse é o ano de trazer tudo para exposto, expor tudo. Tudo será exposto. É tão bom quando todas as coisas que você abre o armário não tem nada lá de errado dentro. É tão bom, é bom viver uma vida correta. Você não precisa ficar nervoso. Não, eu não vou falar nada. Não, você não precisa fazer nada disso, porque não tem nada de estranho no armário. E eu sei que os armários de vocês estão limpos. Aleluia! É melhor que estejam, porque eu estou fazendo o melhor que eu posso para proteger vocês. Veja em Hebreus 9:12, baseado no que lemos. Vamos ler. Desfrutando de liberdade do sangue. Os batistas das antigas dizem, eu sei que foi o sangue. Vocês lembram disso? Eu sei que foi o sangue. Sim. Eles tentam cantar essas músicas modernas agora. É melhor voltarem lá. Eu sei que foi o sangue. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção por nós. Aleluia! Então, desfrutando de liberdade do sangue, diga isso. Sabe que eu não falei sobre seu pecado ainda, ou suas deficiências, ou suas fraquezas. Eu creio em santidade, santificação e justiça. Eu creio, mas se você ouvir a palavra da forma correta, você tem coisas que precisam mudar na sua vida, Ele vai fazer você checar, Ele vai lidar com você. Eu sei disso. Se você ama Deus, Ele disse para mim, para eu te falar, que o sangue prevalece no céu e na esfera da terra. Agora, eu não sei se você já pensou sobre isso, mas tem um derramar do sangue de 3 dobras. Quando Jesus estava a caminho da cruz, orando no jardim do Getsemane, o suor dele se tornou sangue para pagar por nossas emoções. Ele estava passando por umas emoções fortes naquele momento, como homem, mas o suor dele foi transformado em sangue. Depois, quando ele estava na cruz, as pisaduras, as chicotadas que deram nele, aquilo pagou por nossa cura física e saúde. E depois eles perfuraram o lado dele e saiu sangue. Aquilo foi por nossa salvação. Nascemos de novo. O sangue nos cobre em todas as áreas. Eu sei que foi o sangue. Então não tem nenhum cenário ou situação aqui que não possa ser resolvida pelo sangue de Jesus. Mas você precisa ter fé. Veja, porque eu não estou ensinando por emoções. Você precisa ter fé. Você precisa conseguir ver, rever esse estudo e falar e executar da forma como Deus está te ensinando. Como um crente apostólico e profético, você sabe que tem direitos do sangue. E você confessa o sangue. Você declara, eu pleitei o sangue, eu decreto o sangue sobre isso. Eu te falo agora, Satanás sabe que se você começar a falar sobre o sangue dessa forma, ele sabe que você está ao redor de bom ensino. Porque ele não ouve isso muito. Eu decreto o sangue sobre isso, eu pleitei o sangue sobre isso. Ele quer deixar ele nervoso? Permaneça debaixo do sangue. Os demônios conhecem o sangue.
Então aqui você tem esse derramar de sangue de 3 dobras. No jardim, cobrindo nossas emoções, ele suou sangue. Ele recebeu as chicotadas nas costas para nossa cura. Você quer os versículos, né? Lucas 22, 44, onde as emoções que ele suou sangue. Depois, Isaías 53, 5, as chicotadas dele no corpo dele foi machucado por nossas iniquidades, perfurado. O castigo que não traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos curados. Isso é sangue. E depois, o poder de redenção do sangue em João 19, 34, a redenção total. João 19, 34. Coloca no telão, por favor. João 19, 34. Um dos soldados perfurou Jesus com uma lança e saiu sangue e água do lado dele. Ele pagou por isso. Eu senti isso, ele pagou. Obrigado, Senhor. Diga para ele, obrigado, Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O poder de redenção do sangue. Quantos de vocês lembram quando foram salvos? Quantos de vocês sabem que precisavam ser salvos? Oh, Senhor, eu tinha acabado de sair da rua, eu tinha passado a noite toda na rua. O irmão veio para mim, me chamou para a igreja, falei, igreja, eu fui lá, estava na rua a noite toda. Eu fui lá, então, botei um terno, eu sabia que tinha que me arrumar, fui no terno, fui na igreja e nasci de novo. Sim, eu sei que foi o sangue. Sim, eu sei que Deus pode te salvar. Eu sei que Deus pode salvar um vigarista. Você não sabe, você não está aqui longo o suficiente para saber. Aquele rapaz que está do seu lado sabe. Não importa o que seu pai fala, ele também sabe lá. Nós passamos por algumas coisas, mas glória a Deus, nós fomos salvos. Pleiteando o sangue. Pleitear o sangue é a ação mais poderosa da aliança do crente. É a ação mais poderosa da aliança de um crente. É pleitear o sangue. O sangue tem 2 palavras escritas nele, chamadas está consumado. Sim, então, quando você pleiteia o sangue, você está dizendo qualquer coisa que esteja tentando te atacar, eu sei que eu já estou acima disso, está consumado. Ele pagou para eu ser redimido. Então, oh meu Deus. Pleitear o sangue é a ação. Abra lá, Gálatas 3, 13 e 14. Vocês conhecem, mas vamos rever. Gálatas 3, 13 e 14. Eu vou concluir daqui a pouco. Tá frio lá fora, né? Tá inverno nos Estados Unidos. O David, liguei para ele hoje. David falou que estava menos 12 lá na cidade dele. Eu disse, o que vocês fazem com menos 12? Ele disse, estamos dentro de casa agora. Gálatas 3, 13 e 14. Vocês já ouviram esses versículos antes, mas quando falamos sobre o poder de sangue, agora Cristo nos redimiu. A palavra redimir fala sobre sangue. Nos redimiu da maldição da lei, tendo sido feito maldição por nós, porque está escrito, amaldiçoado todo aquele que é pendurado no madeiro. Olha o próximo versículo. Para que a bênção, então o sangue tem a ver com a nossa bênção, para que a bênção de Abraão possa vir sobre os gentios através de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa, veja, do Espírito através da fé, possamos. Agora, uma outra palavra poderosa que eu quero que eu tenho falado de novo e eu quero que vocês saibam o que eu estou fazendo, o que o Senhor está me falando aqui, remanescentes. Remanescentes. Ele não está falando sobre religião. Ele não está falando sobre a maioria, de verdade. Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos, para andar nessa... por falta de uma palavra melhor, nesse status de unção. É um status de unção. Quando você aprende coisas desse tipo, quando você estuda dessa forma, quando você deseja e tem fome de Deus dessa forma, você anda num outro status de unção. Veja, essa noite eu creio que Deus está fazendo uma impartição de uma unção de sangue aqui.
E para que o Espírito Santo possa ir e trazer essa impartição, fazer um impacto no nosso espírito. Quando lermos os versículos, quando estivermos orando, todos nós vamos... Não está tudo acontecendo aqui essa noite agora. Quando estivermos lá lendo, orando, tentando chegar a algum lugar, o Espírito Santo vai te lembrar. E ao estudar ao longo dos anos, eu posso estar fazendo anotações para um culto e de repente os versículos começam a sair bem na minha frente. Eu fico chocado com isso. Aí depois ele me dá outro pensamento, 2 versículos pulam. E eu vou para a Bíblia exatamente os versículos que eu estava procurando. Mas bateu em mim. Então eu sei que vocês têm muitos versículos dentro de você para ele te relembrar quando você estiver precisando. Porque elas são armas, os versículos são armas. Agora, isso não é uma profecia, isso é um fato conhecido. Existem mais doenças surgindo no mundo. Porque o inimigo está tentando usar isso para fazer a igreja ficar fraca. Eu penso que Deus foi muito bom conosco. Isso não acontece automaticamente, eu já te falo. Glória a Deus pela bondade dele, certo? Construindo aliança de sangue, cobertura de sangue, a fé da cobertura de sangue diariamente, construindo a fé de cobertura de sangue diariamente, 1 Coríntios 16, 19 e 20. Construindo a fé de cobertura de sangue, em outras palavras, a minha fé está coberta com o sangue. A minha fé não está sozinha lá fora. A minha fé foi paga pelo sangue de Jesus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Já lemos, não lemos? Lemos o versículo todo. Eu li tudo em Apocalipse 12. Já li? Ok, só queria ter certeza que eu tinha lido. Eu quero ter certeza que vocês estão ouvindo. Agora, vamos construindo fé de cobertura de sangue diariamente. 1 Coríntios 16, 19 e 20. 1 Coríntios. Eu digito às vezes, mas talvez eu deva ter digitado errado. Eu não sou bom de digitar. Eu cato milho. Mas eu sou bom de catar milho. Eu cato milho há tantos anos. Vá para o versículo 20. Eu acho que é o versículo 20. Não, não é esse o versículo que eu estou procurando. 1 Coríntios 16, é 16? 19, 20? Não, esse não é o versículo que eu estou procurando. Construindo a fé de cobertura de sangue diariamente. 1 Coríntios, veja no versículo 6, capítulo 6 eu acho. É o 6. Você sabe, é o 6? É isso, é o 6. O que você não sabe que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que está dentro de você, que você recebeu de Deus e você não é de si mesmo? Vá para o versículo 20. Porque vocês foram comprados por um preço. Esse é o sangue. Portanto, glorifique a Deus no seu corpo e no seu espírito, que são de Deus. Você sabe, você tem que falar, eu sou pago já. Minha bênção, minha vida longa e satisfeita, está tudo pago. A única forma de eu não ter isso é se eu deixar isso escorregar, mas já foi pago. Veja, eu estava ouvindo o Salmo 90, ele fala de viver até 75 anos. E eu fui para o Salmo 91 e ele fala de satisfazer com uma vida longa e satisfeita. Não botou nenhum número lá. Eu falei, vou para o outro Salmo, porque o outro eu já cheguei nos 75. Senão já era para ir embora daqui. Aleluia. Eu preciso de um salmo mais longo, aleluia. Eu e o Ray tem 92 anos. Nós já graduamos no outro salmo.
O momento presente, na presença de Deus, pleiteando o sangue, o poder de pleitear o sangue, imparável. Um banquete está vindo, um derramar do meu espírito. O poder do sangue, os poderes do sangue fluirão na minha glória. O poder do reino e a glória sacudirão a esfera da terra e moverão aqueles que estão tentando contaminar a minha palavra e a minha igreja. Os meus remanescentes se levantarão no poder de ressurreição e serão usados poderosamente para pregar o evangelho e treinar meus filhos. Os porcos espirituais comerão porcaria, mas o meu povo andará no topo. Aleluia! Aleluia! Sim, eles estão arrastando todas essas coisas para dentro da igreja. O Senhor disse, eu vou lidar com eles, mas os meus filhos, eu vou ungir meus filhos e você vê. Deixa eu concluir com isso. Eles tentam encontrar culpa no evangelho da prosperidade, encontrar erros, chamando de evangelho da prosperidade. O evangelho é prosperidade. Veja, eles querem que a igreja, eu não sei quantas pessoas nós enviamos dinheiro todos os meses, mas eu sei que muitos ministérios nós ajudamos. Os judeus, a Bíblia fala para a gente abençoar os judeus, nós temos os navios de misericórdia que ajudam pessoas com dificuldades, a gente ajuda muitas pessoas. E eles querem que a igreja seja pobre, mas essa igreja aqui ajuda muitas pessoas. Veja, meu filho, ele viaja para países diferentes. Quais os lugares que o Dan vai? Brasil, África, ele leva um grupo. Alguns de vocês, eu quero descobrir se vocês querem ir com ele. Ele leva grupos. E o Senhor falou para mim, liga para ele que a próxima viagem essa igreja vai pagar. Eu acho que ele enviou 16 pessoas. Eu esqueci quantos milhares de dólares foram. Nós pagamos pela viagem toda. Ele foi pregar o evangelho. Muitas pessoas foram salvas. Mas eles estão tentando falar para a igreja que eles querem que a igreja seja pobre. Nós não vamos deixar autorizar isso. E você não vai ser pobre. Não tem como você ficar ao meu redor e ser pobre. Você me acompanha? Apenas siga as instruções. Eu te falo, eu nunca falei sobre isso, mas quando as pessoas se levantam para vir semear, levante com elas, semeie. Eu não bego por dinheiro, eu não mendigo por dinheiro aqui, mas entre nessa unção para que suas finanças possam fluir e crescer. Eu estou fazendo isso por você, não por esse ministério. Tem pessoas online que enviam milhares de dólares ao redor do mundo inteiro. Eles mandam toda hora porque eles confiam no ministério. Vocês me acompanham? Ok. Eu acabei. Eu vou parar aqui. Vou continuar depois. Herói, pode vir.